Caros alunos, sejam bem-vindos de volta, meus queridos neófitos. Vamos continuar aqui na RDC 222, tá? Bem, a gente estava falando sobre as etapas do gerenciamento de resíduos e a gente chegou naquela parte que é o acondicionamento externo, né? Para que isso ocorra, gente, tem uma coisa que é chamada de abrigo de resíduos, que é detalhado na lei. Então, o que ele faz? Vocês vão ver que tem dois tipos de abrigo. Abrigo tipo A e o abrigo tipo B. Então, para essa etapa, ele descreve cuidadosamente como tem que ser feitos os abrigos. Os abrigos para que ocorra a etapa de armazenamento externo. Então, isso que a gente vai iniciar aqui na aula. Então, vamos lá. Primeira coisa, deve ser construído em ambiente exclusivo. Ou seja, você não pode, junto com o resíduo, guardar, por exemplo, medicamentos. Isso aí não pode, só um exemplo. Deve possuir, no mínimo, um ambiente separado para atender armazenamento de recipiente grupo A. Grupo A, isso a gente sempre tem que estar repetindo, né? É o infectante, né? Juntamente com o grupo E, que é o perfurocortante. Então, grupo A e grupo E, ou seja, infectante e perfurocortante, e um ambiente para o grupo D. Grupo D é o resíduo comum, tá, gente? É assim, em linhas gerais, esse abrigo, ele vai mais para grupo A e grupo E mesmo. Se tiver uma divisória, como eu gosto muito dessa imagem que ela mostra isso aqui, olha, a divisória. Aí você pode ter o grupo D, que é o resíduo comum, tá ok? Então, de um lado, grupo A, grupo E, ou seja, infectante, perfurocortante, e do outro lado, grupo D. Esse aqui é o resíduo para grupo A. Aí, mas não é só isso, vamos ver o que eles falam em termos de construção. Vamos lá. O abrigo de resíduos grupo A deve atender os seguintes requisitos. Aí eu vou ler aqui os requisitos com vocês, peço que depois você faça um resumo. Alguma coisa deve cair, entendeu? Muito cuidado com esses detalhes, que é muito fácil de fazer questão. Olha, tem que ser fechado, dotado apenas de aberturas para ventilação, teladas, que possibilitem uma área mínima de ventilação correspondente a 1,20 da área do piso e não inferior a 0,20 metros quadrados. Ser revestido internamente, tanto piso como parede, com material liso, lavável e permeável. Resistente ao tráfego, que são os carrinhos, né, e impacto. Ter porta provida de proteção contra roedores e vetores, de largura compatível com as dimensões dos recipientes para a coleta externa. Possui símbolo de identificação e local de fácil visualização de acordo com a natureza do resíduo. Aí, aqui é mais ou menos como a gente vê aqui, é infectante, símbolo grupo A. Se eventualmente tiver o grupo D, se for reciclável, você coloca lá reciclável. Só uma coisa, os sacos, né, a gente já falou da identificação aqui, mas os sacos do resíduo grupo D não precisam de identificação, tá, gente? Só para relembrar aqui com vocês. Aí vem mais. Possui símbolo de identificação de fácil visualização de acordo com a natureza do resíduo. Acabei de falar isso para vocês, né? Possui área específica de higienização. Te viu ali na imagem, né? Para limpeza e desinfecção simultânea dos recipientes, coletadores e demais equipamentos utilizados no manejo dos resíduos. Deve possuir cobertura, ou seja, o resíduo nessa etapa de armazenamento externo ele não pode ficar a céu aberto, tá? Tem que possuir cobertura. Dimensões compatíveis com os equipamentos que serão submetidos à limpeza, higienização, piso e paredes lisos, impermeáveis, laváveis. Ser provido de ponto de iluminação e tomada elétrica, ponto de água. Caneleta de escoamento das águas, servidas, ou seja, aquela água que você lavou, ela vai escorrer, né? Direcionadas para a rede de esgoto do estabelecimento. Ralo sifonado, provido de tampa que permita seu fechamento. Assim vocês vão ver que, depois eu vou falar do outro, isso aqui meio que se repete, tá? Aí tem uma observação, que acho que esse aqui vale a pena estar atento. O estabelecimento gerador de resíduo
cuja a produção semanal não exceda 700 litros e cuja produção diária não exceda 150 litros, pode optar por instalação do que ele chama de abrigo reduzido. Tá ok? Abrigo reduzido. Esse deve possuir as seguintes características. Aparentemente não consigo perceber muita diferença. Eu já li isso aqui, não dá para perceber muita diferença do abrigo residual e o abrigo reduzido. Eu acho que a única coisa é que o reduzido, como o nome diz, ele pode ter umas dimensões menores. Mas olha só, vocês vão ver que ele se repete. Ser exclusivo para guardar temporada de resíduos devidamente acondicionado. Ter piso, paredes, porta e teto, material liso, impermeável, lavável, né? Ter identificação mínima. Esse aqui é mais detalhado. Ter ventilação mínima de 2 aberturas, 10 por 20 cada. Localizadas uma a 20 centímetros do piso e outra a 20 centímetros do teto, abrindo para a área externa. Essa característica aqui, ela não está lá no abrigo grupo A, apenas no abrigo reduzido, tá? A critério da autoridade sanitária, essas aberturas podem dar para áreas internas do estabelecimento. Ter piso com caimento 2%, isso aqui também só aparece nesse abrigo reduzido. Lá no abrigo classe A ele não diz quanto é esse caimento, ele diz que tem que ter caimento, mas ele não dá o valor, tá? Do lado oposto à entrada. Sendo recomendada a instalação de ralo sifonado ligado à rede de esgoto sanitário. Ter identificação na porta, né, como o outro, né, do resíduo. Ter conexão tal que não abra diretamente para áreas de permanência de pessoas, dando preferência para o local de acesso para a coleta externa. Isso é uma das características, né? Uma das características do armazenamento externo é isso, que ele fique ali fácil acesso para a próxima etapa, que é a coleta externa. Então aqui a gente viu o abrigo classe A, para resíduos classe A, né? E o abrigo reduzido. Tá ok? Então tem que dar uma lida, tem que fazer um resumo. Não cai muitas questões sobre abrigo, realmente eu não recordo agora, eu vi poucas questões, mas pode ser que caia, pode vir. Todo hospital tem que ter um abrigo externo, isso é fato. Aí vem outro tipo de abrigo que ele fala lá, né? Que é o abrigo de resíduos grupo B. Abrigo de resíduos grupo B. Esse deve ser projetado, construído e operado de modo que, o que ele fala? Exclusivo para resíduos químicos, ou seja, somente para resíduos grupo B. Quais são as características deles? Bora ver aqui. É muito parecido com o grupo A, né? Aí fala, ser fechado, dotado apenas de aberturas teladas que possibilitem uma ventilação, tá ok? Ser revestido interiormente, piso e parede com material e acabamento liso. Aí eu chamo a atenção aqui para uma coisa que eu achei interessante. Ele fala lá com azulejos e porcelanato. Eu não sei quem é que vai colocar porcelanato no abrigo de resíduo, mas a gente tem que estar atento. Isso aqui pode explorar. Olha, abrigo de resíduos grupo B pode possuir porcelanato. Aí verdadeiro ou falso? A galera que não está estudando vai tacar de falso lá, entendeu? Mas nós vamos acertar. Ou seja, pode ter porcelanato, tá? Tinta epóxi, por exemplo, resistente ao tráfego, impacto, lavável e impermeável, tá? Ter porta dotada de proteção inferior, impedindo o acesso de vetores e roedores. Ter piso com caimento em direção às canaletas ou ralos, né? Estar identificado em local de fácil visualização. Consideração de segurança é a palavra resíduos químicos, com respectivo símbolo. Sempre atento a esse tipo a identificação, né? Qual é a frase, qual é o símbolo. Isso aqui cai bastante. E não se esqueçam, abrigo para resíduos classe B pode ter azulejo, viu gente? Pode ter porcelanato. Eu achei bastante estranho isso aqui, porque em linhas gerais, normalmente é liso, né? Eles pedem liso, mas nesse caso não, tá lá. Depois você vai dar uma lida e você vai ver que isso aqui eu tirei exatamente de lá, epsiline como está aqui. Bem, mas aí tem mais coisa. Prever a blindagem dos pontos internos de energia elétrica, quando houver armazenamento de grande volume de resíduos inflamáveis, ou seja, para que o abrigo não exploda, né? Toda vez que você liga ali na tomada, ele faz uma faísca. Aí não pode ser qualquer tomada na energia elétrica, né? Tem que ser uma
tomada blindada, tá ok? Ter dispositivo de forma a evitar incidência direta da luz, ou seja, tem que estar coberta, né? Ter sistema de combate a incêndio por meio de extintores de CO2, pó químico ou extintor multiuso ABC. Aqui está um exemplo, essa figura é bem ilustrativa, né? Os equipamentos de proteção, aqui os extintores, os símbolos, sistema de ventilação, as canaletas, tudo que tem que ter o abrigo de resíduos, o abrigo químico. Aí lá vai, ter kit de emergência em caso de derramamento ou vazamento, incluindo produtos absorventes, pá, vassoura, saco plástico, diferente tamanho de etiquetas, caso ocorra rompimento, né, de alguma coisa. Armazenar resíduos constituídos de produtos perigosos com resíduos inflamáveis próximo ao piso. Tá ok? Então, resíduos, vou repetir aqui, né? Resíduo de produto perigoso, corrosivo e inflamável tem que ficar próximo ao piso. Observar as medidas de segurança recomendadas para produtos químicos que podem formar peróxidos. Não receber nem armazenar resíduos sem identificação. Tá ok? Organizar o local de armazenamento de acordo com os critérios de compatibilidade, segregando os recipientes com resíduos em bandeja. Esses critérios de compatibilidade, a gente está lá no anexo da lei, que é esse anexo aqui, olha. Ele fala, artigo 36, o abrigo externo de resíduos, grupo B, deve ainda respeitar a segregação das características dos químicos em incompatibilidade química. Bem, é o seguinte, pessoal, isso aqui nunca caiu, olha, esse anexo. Eu acho, eu dei uma olhada, tudo, eu acho que não vai cair. Porque são muitas substâncias, né, que tem muita incompatibilidade. Então, assim, eu não sei, assim, se cair, gente, todo mundo vai errar. Isso aí você pode ter certeza. Quem que vai decorar uma tabela dessa aqui? Muito difícil mesmo. Deixa eu mostrar aqui aqui, por exemplo. Tem várias coisas, entendeu? Vários tipos de produtos. Se fosse você, a gente pode tentar ali, por exemplo, ir uma estratégia, né? Vai num produto que tem ali no ambiente hospitalar. Carvão ativo, cloro. Mas assim não dá para pegar tudo não. Vou falar com toda sinceridade para vocês. Nesse momento tem que ter estratégia. Isso aqui cai pouco. Eu acho pouco provável que caia. Para falar a verdade para vocês. Aí que ele fala, tem um outro anexo, né? Lista das principais substâncias utilizadas em serviços de saúde que reagem com embalagens de polietileno, aquelas embalagens de plástico, né? Aqui uma outra lista que também nunca caiu. Eu acho pouco provável que caia, para falar a verdade. Mas aí a gente tem que dar uma olhada, né? Vamos lá. Aí tá, uma vez armazenado, aí vem para, a gente está chegando aqui na última etapa, né, que é a coleta e transporte externo. Bem, basicamente, ele fala bastante, quando você for ler lá, ele fala bastante dos requisitos para o transporte dos resíduos do grupo A. O grupo D tem que obedecer às normas, né, de transporte de resíduos grupo B, que no caso as normas municipais normais, né? E o grupo radioativo, que é o grupo C, quem dá as normas é o CNEM. Então vamos ver aqui no grupo A, ou seja, o grupo A parece ser o mais importante. Para a coleta de resíduos grupo A, o veículo deve ter os seguintes requisitos, ou seja, isso aqui é o veículo que vai fazer o transporte externo, tá? Ter superfície interna lisa, canto arredondado, de forma a facilitar a higienização. Não permitir vazamentos de líquidos e ser provido de ventilação adequada. Sempre que a forma de carregamento for manual, a altura da carga deve ser inferior a 1,20 m. Ou seja, tem que decorar isso aqui, tá? Isso aqui vem. Quando possui sistemas de carga e descarga, este deve operar de forma a não permitir o rompimento dos recipientes. Quando for utilizado os coletadores de acondicionamento de resíduos, o veículo deve ser dotado de equipamento hidráulico de basculamento, que ele vai lá e pega a caixa inteira, entendeu?
Aí vem uns detalhes, que esse aqui eu considero importante, olha só. Para veículos com capacidade superior a 1 tonelada, a descarga pode ser mecânica. Para veículos com a capacidade inferior, a descarga pode ser mecânica ou manual. Ou seja, repetindo, capacidade do veículo maior que 1 tonelada, descarga mecânica. Inferior, pode ser mecânica ou manual. Ok? O veículo coletor deve contar com os seguintes equipamentos: pá, rodo, saco plástico de reserva, solução desinfetante. Deve constar em local visível o nome da municipalidade, nome da empresa coletora, endereço de telefone e especificações do resíduo transportáveis e o número do veículo coletor. Porta de sinalização externa, exibir simbologia para o transporte rodoviário e ter documentação, identificação e conformidade para a execução da coleta pelo órgão competente. Eu chamo a atenção aqui esses valores que eles colocam, isso aqui a gente tem que estar atento, tá ok? Então, olha só, no artigo 38, os veículos de transporte externo de resíduos não podem ser dotados de sistema de compactação, como a gente vê bastante no resíduo grupo D, né, o resíduo comum. Ele vai lá e compacta, mas para o grupo A, ele não pode. O outro sistema que danifica os sacos, exceto o grupo B. Grupo D de dado, tá? Ou seja, o único que pode ser compactado é o grupo D. O resto não pode ter compactação. E se preocupa porque sempre que você vai compactar, o saco vai romper. Então não é permitido, tá, gente? Não podem ser dotados. Não podem. Tá ok? E vai tentar enganar vocês lá. E vai colocar assim. Vou dar um exemplo. O transporte externo de resíduos, serviço de saúde, podem ser dotados de sistema de compactação, desde que os sacos desde que o resíduo seja colocado em saco duplo. Por exemplo, ele inventa isso aí. Aí normalmente as pessoas vão lá e caem, né? Mas nós não, nós sabemos que não pode, tá? Não tem exceção, exceto grupo D pode. Aí, para a coleta dos resíduos grupo B, que são os resíduos químicos perigosos, o veículo deve atender os requisitos, aí ele cita, né? Aí tem um decreto, tem uma portaria e uma resolução. Como isso daqui não está no edital, isso aqui não vai cair para a gente, tá ok? Então isso aqui, gente, provavelmente não vai cair, tá ok? A gente tem que se preocupar mais com o grupo A mesmo. A mesma coisa para os radioativos. O transporte de energia radioativa deve seguir as normas específicas, caso existam, e as normas do CENEM. Ou seja, grupo B, ele só cita qual é a norma, assim como o rejeito radioativo, ele só cita que são as normas do CENEM. Tá ok? Bem, aqui a gente termina o transporte externo, né? Na próxima aula a gente vai entrar na destinação, que é a seção 5. Bem, bom estudo, não esqueçam de fazer o resumo de vocês. E sempre tem que ter a leitura, né, gente? Aqui na aula não tem como colocar tudo. Mas é super detalhado, então é um prato cheio para cair questão. Um abração, bom estudo.